Olá meninas, sou a doutora Dayana, estou aqui de novo no canal para a gente dar sequência ao vídeo anterior. Tiveram muitas dúvidas sobre a cesariana, então hoje a gente vai falar sobre as indicações reais da cesárea. Vem comigo e acompanhe as indicações. Então hoje a gente vai falar sobre as indicações reais e absolutas de cesariana. Vamos começar então por uma que a gente não tem muito nem sobre o que discutir, seria a placenta prévia total. Nesse caso, a placenta ela se insere na frente do bebê, na passagem do canal ali do colo uterino. Não tem a possibilidade da placenta sair na frente do bebê. Então, nesse caso, realmente, quando acontece, deve ser feita uma cesariana. Existe um risco maior de hemorragia também da paciente, então alguns cuidados durante o pré-natal são indicados, que a obstetra vai indicar. E uma coisa importante é a gente saber assim, às vezes quando a gente faz uma ultrassom lá de 20 semanas, 18 semanas, aparece que a placenta ela é prévia, tá? A gente só dá o diagnóstico de placenta prévia mesmo a partir depois das 28 semanas, porque até então pode acontecer uma migração da placenta. A placenta ela pode estar na frente do colo e conforme o útero vai crescendo, ela vai subindo também, acompanhando o crescimento uterino. Então, se após as 28 semanas a gente tiver o diagnóstico de placenta prévia mesmo, nesse caso vai ser mais seguro a cesariana mesmo de forma eletiva. Outra indicação, a princípio ela não seria absoluta, seria o bebê numa apresentação pélvica, por exemplo. Existem equipes que acompanham o trabalho de parto, parto vaginal, que são capazes de acompanhar esse tipo de parto. De forma geral, acaba sendo considerado de forma mais segura, quando o bebê está sentado, fazer uma cesariana. Corre o risco de, durante o parto, o bebê sair toda a parte do corpo e ficar literalmente preso pela cabecinha. Então, acaba-se, para principalmente equipes que não têm a prática nesse tipo de parto, acabam indicando uma cesariana. Não precisa ser uma cesárea letiva, então a paciente que está com o bebê nessa posição, ela pode entrar em trabalho de parto ou pode romper a bolsa, que aí é o sinal que realmente ia acontecer o parto nesse momento, e aí então a gente partiria para uma cesariana de forma não eletiva no dia que o bebê realmente estava pronto para nascer. A tão famosa desproporção cefalopélvica. Então, a gente vê muita gente usando inclusive isso como uma indicação de cesariana. A indicação de cesariana ela é verdadeira nesses casos, porém às vezes o diagnóstico não é feito de uma forma correta. Então não existe como esse diagnóstico ter sido feito sem a mulher estar em trabalho de parto. Então durante o pré-natal, se eu examinar a paciente, fizer um toque, não tem como eu dizer que pela bacia dela, por exemplo, o bebê não vai conseguir passar. Então durante o trabalho de parto eu vou avaliar isso e vai acontecer algumas coisas que vão me mostrar que o bebê, mais importante do que o peso, mais importante do que a bacia materna, vai ter uma ligação entre um e outro que vai me dizer se o parto está evoluindo ou não. Dessa forma, normalmente quando a paciente já tem uma certa dilatação, pelo menos uns 9 centímetros ou dilatação completa, e não tem uma descida do bebê pela pelve, então a cabecinha do bebê fica alta, não desce pela pelve materna, a gente pode diagnosticar essa desproporção. E aí sim vai ser uma indicação de cesariana, mas com o diagnóstico correto da desproporção. A lesão genital por herpes, então também é uma contraindicação. A paciente tem que ter essa lesão ativa durante o trabalho de parto para ser contraindicado o parto vaginal, porque senão durante o trabalho de parto o bebê ele pode ser acometido pela herpes e ter uma infecção de uma forma muito mais grave. Existem remédios que a gente pode fazer quando a mulher já é sabidamente portadora da herpes para que evite, então é uma profilaxia para evitar que durante o trabalho de parto ela tenha essas lesões. Então mulheres que já sabem que tem herpes genital, a gente pode a partir das 36 semanas, que está próximo ao parto, fazer algumas medicações que evite que durante o trabalho de parto ela apresente essas lesões. Então se também no pré-natal for diagnosticado isso e conseguir conduzir da forma correta, não vai ser uma contraindicação ao parto. Mas se nesse momento do parto, às vezes a paciente chegou ou inadvertidamente ou acabou acontecendo dela ter essa lesão ativa, a gente precisa fazer uma cesárea para a segurança do bebê. Antigamente se falava muito sobre sofrimento fetal, né? Hoje em dia a gente já fala num outro nome, que seria o padrão fetal não tranquilizador.
O que seria isso? Durante o trabalho de parto, a gente tem que ir avaliando intermitentemente, pelo menos, a frequência cardíaca do bebê. Se alguma coisa acontece ali durante o trabalho de parto, que a gente vê uma desaceleração mantida, sustentada da frequência cardíaca fetal, existe uma chance do bebê não estar confortável durante aquele processo do trabalho de parto, que acaba realmente exigindo um pouquinho mais do bebê. Se isso acontece, seria a forma mais rápida do bebê nascer, dependendo do período que ela está no trabalho de parto, seria a cesariana, tá? Então, às vezes, vai acontecer que durante o trabalho de parto vai acontecer alguma situação que o bebê não vai estar confortável naquela situação, e aí, nesse caso, seria necessário realmente a cesárea para garantir que o bebê nasça com uma boa vitalidade. Uma intercorrência que pode acontecer também durante o trabalho de parto seria o prolapso do cordão umbilical. Isso pode acontecer porque a bolsa do líquido amniótico ela pode romper durante todo o trabalho de parto e às vezes vai romper só lá na hora que o bebê está nascendo. Se acontece de às vezes a bolsa rompe, o cordão umbilical que está ali na frente, ele sai pelo colo uterino e a cabecinha do bebê pressiona o cordão umbilical, para de passar oxigênio para o bebê. Então, para de passar o sangue que estava passando pelo cordão umbilical, o bebê fica sem oxigênio, que é através de onde ele tem a respiração, e isso sim seria uma emergência. Por isso que é importante que todas as pacientes que estão em trabalho de parto sejam acompanhadas por um obstetra, por uma enfermeira obstétrica, porque se em caso disso acontecer e não ser diagnosticado imediatamente, realmente pode acontecer um desfecho muito desfavorável, o bebê pode ir a óbito. Então, essa é uma real indicação de cesárea e que é uma cesárea de emergência mesmo, tem que ser resolvida no momento que é diagnosticado. Por isso a importância do acompanhamento durante o trabalho de parto. Como a gente falou no vídeo anterior, uma vez cesariana, nem sempre cesariana, né? Porém, se a paciente teve uma cesárea que por algum motivo, por alguma emergência, precisou ser feita uma incisão não horizontal no útero e sim de forma transversal, nesse caso existe muito risco de acontecer a rotura uterina. Então, nesse caso, ou se a paciente apresentou, por exemplo, uma cirurgia de miomectomia, que foi retirado o mioma do útero, nesses casos, a cesárea também ela se torna mais segura, por esse risco de, durante o trabalho de parto, com as contrações uterinas, acontecer alguma rotura uterina e colocar em risco tanto a vida do bebê quanto a vida da mãe. Mais uma vez, a importância do acompanhamento do trabalho de parto. Então, durante esse trabalho de parto, pode acontecer da placenta descolar. Então, é o descolamento prematuro de placenta, que a gente chama. Esse diagnóstico a gente faz através de alguns sintomas da paciente e da vigilância realmente da vitalidade fetal. Nesse caso, quando a placenta está descolando, o bebê está perdendo toda a oferta de oxigênio que está chegando, né? Então faz aquela mesma menção do prolapso do cordão umbilical. Para de passar o sangue oxigenado da mãe para o bebê e o bebê entra em um sofrimento. Nesse caso também é uma emergência obstétrica, a gente tem que levar a mãe rapidamente para a cesariana para garantir que o bebê nasça bem e tudo saudável. Então, pessoal, a gente agrupou de forma bem rápida, bem resumida, sobre as reais indicações de cesariana. Nesses casos, realmente a gente vê a cesariana como necessária e como salvadora de vidas mesmo, tanto da parte materna quanto da parte fetal, que é o que a gente sempre busca, que seja um parto, seja por via vaginal ou por via cesariana, da forma mais agradável para a paciente e principalmente buscando o bem-estar e a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, podem deixar nos comentários. Espero ver vocês em breve. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até mais!